Essa mensagem faz parte de uma série de vídeos que nós estamos trazendo o entendimento do texto bíblico. Vamos lá, pegamos o texto bíblico e analisamos. E estamos vendo a palavra diabo. E essa palavra aparece 33 vezes na Bíblia. O que nós fazemos? Vamos lá, analisamos o texto. Apareceu a palavra diabo, a gente, opa, vamos ver o que quer dizer esse diabo aqui. E o que fazemos com isso? Confrontamos com o ensino religioso, aquilo que é ensinado dentro das instituições religiosas. Nós pegamos o texto, analisamos o contexto, buscamos o momento cultural daquela passagem, vemos os originais da língua, enfim, é a análise do texto, obedecendo a hermenêutica e a boa exegese do texto. E essa mensagem de hoje eu tive que pular ela, porque não estava na sequência. Aqui fala sobre demônio, nós estamos analisando o diabo. Mas devido a muita insistência dos eleitos, eu resolvi adiantar um pouquinho e falar dessa tão temível passagem aí do endemoniado de Gadareno. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que eu não estou aqui para convencer você a fazer nada. É somente para você pensar e produzir ação na tua vida. Agir, buscar informação, questionar o que eu falo, ir lá no texto. Poxa, será que é isso mesmo? Poxa, esse André é um mentiroso e tal. Ou então, poxa, tem fundamentos aqui. Principalmente se você ainda está dentro dessas instituições, tá bom? Porque dentro das igrejas você já sabe de tudo o que vai acontecer lá. Quem é que é o primeiro a falar, os louvores que vão cantar, quem vai pregar, aonde vai pregar, tu já sabe tudo isso aí, porque também eu já participei disso aí, é uma rotina tremenda. E aqui não, aqui você é obrigado a pensar, tá bom, abençoados? E esse exercício de pensar, olha, tem feito muita gente abrir os olhos, hein? E hoje já se questionam, será que aquela igreja que eu vou está mesmo de acordo com a Bíblia? Muitos abençoados aí têm se libertado, tá bom? Mas a intenção aqui não é obrigar você a fazer nada, tá bom? É somente você pensar. Bom, abençoados, não se esqueça de inscrever e também ativar o sininho. Você já deixa o seu like, tá? E se você amar essa mensagem, compartilhe com aquele que você acha que merece, tá bom? Olha, e comentem à vontade. Essa mensagem do endemoniado de Gadareno, nós vamos dividir ela em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico, nós vamos abordar as inconsistências bíblicas sobre essa passagem. Nós vamos trazer as inconsistências bíblicas, tá bom? Vamos ver isso aí. No segundo tópico, vamos mostrar o contexto cultural e social daquela época. Isso é muito importante para analisar, para se entender a passagem. Principalmente quando a Bíblia não traz muitas informações dos personagens que você quer estudar. Então, se não traz, você tem que recorrer aí ao contexto cultural e social. É isso que vamos fazer no segundo tópico. Porque o homem lá, o endemoniado de Gadareno, a Bíblia não traz muita informação sobre ele. É importante a gente levantar ali o contexto daquela época. E depois, no terceiro e último tópico, nós vamos contextualizar os abençoados. Aí sim vamos cair dentro do texto com todas as ferramentas à mão, porque isso o sistema religioso não faz. Simplesmente o sistema religioso pega o texto, joga em cima de vocês e fazem a aplicação do que bem querem, tá bom? Ok? Então, todos preparados aí? Vamos lá? Esse texto do endemoniado de Gadareno, há algumas inconsistências, tá bom? Essa passagem é apresentada em 3 livros da Bíblia, em 3 livros ao qual nós chamamos de livros históricos. Está em Mateus, está aparecendo a referência para vocês aí, está em Marcos e está também em Lucas. Nós vamos ler em Marcos, tá bom? Então essas 3 partes aí falam sobre essa passagem. Mas existe algumas inconsistências entre eles e que podem afetar o entendimento correto. É importante a gente analisar isso. Por exemplo, em Marcos, no capítulo que nós vamos ler, diz que essa história se passou na cidade de Gadara, tanto que o nome é endemoniado de Gadareno, porque é de Gadara. Diferentemente de Mateus e Lucas, que diz que essa história não ocorreu em Gadara, e sim em Gerezena. Aí você me pergunta, André, se tem diferença? Claro que tem, porque um povo crê de uma maneira, o outro crê de outra, e dependendo dessa cultura, influencia no texto. Pegou o corte aí? É, abençoado. Então, a primeira contradição foi essa.
E a segunda que eu encontrei aqui, em Mateus, diz haver 2 endemoniados, enquanto que em Marcos e Lucas há somente um. Então até essas duas coisas aí até pode ser que eu influencie ou não. Isso é o que nós vamos ver. E por que eu mostrei isso para vocês? É para que vocês entendam e vejam que a Bíblia foi mexida, abençoados, a Bíblia foi mexida. Durante vários e vários séculos, a instituição religiosa, a instituição romana, alterou os textos bíblicos de tempo em tempo, chamado concílios. E isso não foi difícil, porque naquela época, somente eles tinham essa autoridade. Tinha e tem. Só que hoje tem um povo aí que está de olho nisso, né? Para quem está no sistema, é difícil entender isso. Mas para nós que já fomos desistematizados, não funciona mais assim. Ou seja, nós que estamos em graça, não funciona mais assim, ok? Por isso que precisamos entender que nem tudo o que se lê no texto é o que o texto realmente quer dizer, principalmente nos dias de hoje. E a Bíblia, queridos, não foi um livro que desceu do céu em uma carruagem de fogo e toda prontinha para ler e não ser questionada. Não. A Bíblia precisa ser questionada e entendida. Foi para isso que foi feita, por isso que Deus permitiu, para que nós usássemos inteligência espiritual. Nós não podemos hoje criar facilidades para produzir mentiras, pois foi isso que o sistema religioso fez. Assim foi formado o sistema religioso, criando facilidade para prender as pessoas em cima de seus próprios misticismos, porque a pessoa por si só, o ser humano por si só, é místico. Olha, sem contar essa informação também muito importante, que não existem mais os originais da Bíblia. Quando alguém fala assim, está no original, ele não sabe o que está dizendo. Porque não existe originais mais. Os originais acabou com o tempo. Era guerra em cima de guerra e pegou um louco lá, tacou fogo e vamos embora. Não existe mais. O que existe hoje é cópias de Bíblias antigas. Eles chamaram essas Bíblias antigas de codex. E o que temos em mão, André, hoje? É a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia daquilo que foi mexido e que continuará sendo mexido. É isso. Então você está sendo contextualizado. É isso que está acontecendo. Vamos agora, já que nós entendemos a primeira parte que foi contradições que a Bíblia apresenta, e já mostramos essas contradições do texto de Gadareno, e vimos também que a Bíblia foi mexida, vamos entender agora o contexto cultural da época, porque não se fala muito, a Bíblia não dá muitas informações sobre este homem que estava endemoniado. Primeira coisa, vamos entender o demônio da Bíblia, e quero também já avisar que o demônio da Bíblia não é o mesmo da sua igreja, não é o demônio da igreja, não é, tá bom? A palavra demônio utilizada no texto bíblico e em todos os textos bíblicos que aparece demônio, ela vem de origem grega e é chamada daemon, tá bom? Daemon quer dizer o quê? Um espírito, tá bom? Não é o espírito da pessoa, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Não é o espírito da pessoa, que fique bem claro isso. E sim, o espírito ligado a uma força de pensamento, ligado a um pensamento, ligado a um gênio, ligado à alma, e onde se tem a ciência do bem e do mal. Por exemplo, existem o gênio bom, ou seja, o demônio bom, e há o demônio mau, que é um gênio mau. O demônio bom se chama eudaimon, ou seja, quando você tem pensamentos bons, em que você é uma pessoa boa e te leva a praticar atos de bondade, você está no eudaimon. Agora, o contrário disso, quando você começa a querer prejudicar o próximo, se manifesta alguma loucura dentro de você, isso aí é o demônio mau, e em grego é kakodaimon, tá bom, abençoado? Então quando você lê qualquer passagem que exista essa palavrinha demônio, é daimon, e está ligado ao homem e à alma e ao corpo de carne, tá bom? Lembrando, agora eu vou falar aqui, lembrando que nós, os filhos de Deus, que viemos habitar em um corpo, nós somos espíritos, revestido por um corpo, e dentro desse corpo há uma alma que dá vida ao corpo de carne. Vida e animação. A animação da vida é a alma. Existe o corpo de carne e o espírito dentro. Nós somos o espírito. Olha, esse espírito dentro do homem, quando você lê na Bíblia o espírito do homem, em hebraico essa palavra se chama ruach. Está aí na descrição para você, tá bom? E em grego é pneum.
Então, quando você lê, o original está tratando ruach em hebraico ou pneu em grego, está se tratando do espírito do homem. Agora, quando você lê daimon, não é o espírito dentro do homem. Tá bom, abençoados? Isso aí está ligado intimamente à alma, à animação e ao corpo de carne. Para não fazerem confusão aí, porque isso é muito importante, esse ponto aí. Bom, e o demônio como um ser espiritual? Ah, abençoado, sinto muito, isso não existe. Isso não é bíblico. Você pode até me questionar e dizer assim, mas André, não pode ser que não aparece de forma clara na Bíblia, mas essas manifestações aí, poxa, porque pode ter até camuflado isso. Aí eu vou falar assim para vocês, pelo amor de Deus, abençoado, não. Bom, esse demônio aí que você está questionando, que você está falando que existe, só existe dentro da sua igreja e na mente daqueles que se deixam seduzir por historinhas da carochinha. Por isso que você vem a esse canal, e ainda que você fique chateado com as mensagens que a gente fala aqui, mas você pega e analisa, porque dali é um pulo para você se libertar. Isso se Deus quiser, é claro, porque quem ilumina é o Senhor. Por isso que aqui nós analisamos o texto. E o texto aqui é claro, não existe. E se está escrito, eu creio. Se a partir do momento que fala que não existe, e as outras passagens que parece que existe, vamos analisar. Já tendo em mente que não existe esse ser espiritual aí, chamado demônio. Bom, agora existe a possibilidade desse espírito se manifestar, ou seja, um pensamento mau, o espírito mau, né? O que vamos tratar aqui é do cacodaimon. Então existe como se manifestar na vida de uma pessoa. Vamos ver o que Jesus Cristo nos ensinou sobre isso? Isso é muito importante. Vamos lá. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz: porque do interior do coração dos homens, Jesus então está tratando de coisas do interior do coração dos homens, tá? Coração aí é o coração realmente, pensamentos da carne, coisas relacionadas a esse mundo. Aí diz, saem os maus pensamentos. Pensamentos, espírito, gênio, daimon. Então Jesus está falando aqui de demônios. E de onde saem os demônios? Do coração dos homens. Aí Jesus enumera os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Nota bem isso aí, abençoados. A loucura também faz parte aí desse cacodaimon, tá bom? Pensamentos ruins. E Jesus completa no versículo 23 dizendo: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ah, eu pensei que era de fora. Eu, quando estava no sistema religioso, eu pensava, né? E quem está, pensa assim. E isso aí que Jesus está falando são os sintomas. E a igreja prega justamente isso aí, dizendo que isso aí vem de um ser e não da pessoa. Sim ou não? Sim. Então, Jesus aqui está contrariando o ensino do sistema religioso. Não é de um ser, Jesus? Não, não é. Ele está dizendo que tudo isso aí está dentro de nós. E em uma hora ou outra, descompensadamente, a gente pode produzir. Está na nossa carne. Paulo depois também fala em Gálatas sobre isso, as obras da carne. Ele fala sobre isso. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.